Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, irmãos e amigos. Obrigado pela sua audiência, por estar participando e nos acompanhando nessas meditações que temos feito. Hoje o nosso tema é Merece? Está baseado em Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Veja só o que diz esse texto. Partindo Jesus dali, vi um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Merece? Todos nós conhecemos pessoas boas e pessoas ruins. No entanto, nem sempre as pessoas que consideramos ruins são ruins para outros que as acham boas e vice-versa. Tá? Há casos, no entanto, que existem pessoas que são ruins mesmo. Todo mundo é notório e sabe e entende e percebe que é uma pessoa ruim. Assim como nos diz a Bíblia, até as crianças se dão a conhecer pela sua astutícia ou pelas suas ações. Ou seja, a natureza humana é tão perversa e pecadora, tão no sentido destruída e depravada, que até as crianças se dão a conhecer, através de suas ações, a sua natureza. Por isso existem crianças que são vingativas, malcriadas, respondonas e são também ranzinzas. E o pior, às vezes a gente pensa que a idade faz com que as pessoas quebrantem o coração e mudem a sua natureza. Eu já me enganei com muitos, sabe? Já encontrei pessoas idosas, tanto homens como mulheres, que eu pensei assim, nossa, essas rugas e esses cabelos brancos mostram uma pessoa muito boa. Na conversa a gente descobre que é uma pessoa ranzinza, uma pessoa ainda egoísta, uma pessoa também cheia de maldades no coração. Às vezes a idade quebranta um pouco as pessoas ou melhora as pessoas, mas realmente não transforma a natureza. Porque só há uma pessoa que transforma a natureza. Realmente é Deus. Deus é que pode fazer isso. É a transformação da natureza através de operar um novo nascimento nas pessoas humanas. Bom, nós estamos tratando hoje do assunto bíblico do Evangelho de Mateus, que é também registrado pelo Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, não é? Que é o caso aí de um homem que era cobrador de imposto, um judeu cobrador de impostos, e que estava na sua coletoria exercendo seu trabalho, e Jesus passou e disse, segue-me, e ele largou tudo e seguiu. Aí não conhece os detalhes de toda essa história. Esse homem, Mateus, é também conhecido na Bíblia como Levi, porque na verdade Mateus é um nome grego para um correspondente em hebraico que é Levi. Tornou-se um dos apóstolos, discípulos de Jesus, inclusive o autor do evangelho que nós estamos lendo hoje, que é o evangelho de Mateus, não é? Bom, não importa, portanto, agora a gente pensar nesses detalhes, porque ele era judeu e cobrador de impostos. Eu fico aqui também imaginando que Mateus não era uma pessoa benquista, muito pelo contrário, persona não grata, ou seja, as pessoas não gostavam, como também, em geral, os judeus não gostavam absolutamente de nenhum publicano ou de cobrador de impostos. Por quê? Eles viviam debaixo da égide do governo romano.
E eles cobravam impostos dos seus inimigos, cobravam impostos dos seus patrícios, cobravam impostos dos seus conterrâneos para dar para os inimigos. Então, essa é uma situação do qual eu quero partir para uma situação também hipotética. Imaginemos que o nosso querido Brasil, pátria amada, seja tomada e seja comprada também e tomada pela China, que é um país comunista e totalitário, não é? É um país de ideologia marxista. Pois bem, imagine então essa situação hipotética, com a graça de Deus, isso nunca vai acontecer, mas eu estou fazendo uma hipótese. E outra hipótese é que eu me torne também um funcionário público desse novo governo no Brasil e passe a trabalhar cobrando impostos dos brasileiros, meus conterrâneos, em favor dos chineses ou em favor da China socialista. Esse povo que tomou conta do nosso Brasil, estou tudo trabalhando com hipótese, né? Tomou conta do nosso Brasil e que estabelece um governo totalitário, estabelece muitas restrições, uma sociedade também, um povo anticristão, um governo anticristão, é um governo que não trabalha para o bem dos brasileiros, nem do Brasil, trabalha em favor do seu próprio partido e auxilia, sim, não o povão, mas os amigos do rei, ou seja, aqueles que estão favoráveis ao partido. E se alguém discordar, vai ser evidentemente sancionado e talvez até, com muita frequência, eliminado. Aí, gente, eu estou trabalhando realmente com a hipótese nessa contextualização. Então, evidentemente, se isso viesse ou venha a acontecer, eu seria uma pessoa não grata entre os brasileiros, todos me odiariam. Era exatamente essa situação de Mateus ou de Levi, naqueles tempos que o Evangelho foi escrito, no tempo de Jesus Cristo. Por quê? Mateus era um cobrador de impostos, era um funcionário público do governo romano, que era ateu, que era anticristão, que era totalitário, que cobrava impostos para manter o sistema e o partido, para manter o Império Romano, com toda essa autoridade e arbitrariedade que era usada no mundo inteiro. Imagina, então, como seria a minha situação também entre os brasileiros. Seria evidentemente odiado. Agora, Jesus está passando ali pelo lugar onde Mateus está, inclusive no seu trabalho, sentado na coletoria, fazendo o seu dever de casa, cumprindo o seu dever, e Jesus chama Mateus e Mateus larga tudo e vai seguir a Jesus Cristo. A impressão que nós temos é igual a outro publicano que foi Zaqueu, que se converteu, que houve, então, depois daquele encontro, um banquete ou um jantar na casa do publicano, como foi na casa de Zaqueu. Quem sabe Mateus tenha chamado alguns colegas que também eram publicanos e odiados e fizeram, então, um banquete, porque Mateus, puxa vida, ele deve ter, com certeza, ele sentiu uma transformação na sua vida, ele viu em Jesus Cristo alguém realmente inusitado e diferente. Então, ele deve, com certeza, ele se converteu a Cristo. Ele teve sua vida transformada e ele desejou que essa transformação repassasse também para os seus amigos publicanos, por isso ele convidou. E Jesus compareceu a um jantar, um banquete, cheio de pecadores, como assim eram chamados e considerados pecadores e publicanos, que eram os publicanos. Então Jesus está lá com seus discípulos, então os fariseus, que era a nata religiosa do tempo de Jesus, olha aquela situação e diz assim, nossa vida, que tipo de Messias ou que tipo de mestre é esse? Reclama dos discípulos, ele come com os publicanos e com pecadores, como se eles não fossem pecadores também. Tá? Os discípulos, o texto não diz que os discípulos responderam, mas Jesus responde para eles. E a resposta de Jesus, que está aqui nesses versículos final que eu li, é muito interessante quando Jesus disse o seguinte, ouvindo isso, Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Olha só, quem precisa de médico é o doente. Quem está bom não precisa. O que é que vocês já entendem quando a palavra de Deus diz assim, misericórdia quero e não holocaustos?
porque eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aí está o cerne do evangelho, queridos. Aquela pergunta merece, às vezes você diz assim, fulano merece. Por isso que nos funerais é muito comum o oficiante, às vezes, fazer menção ao falecido ou à falecida, exaltando as suas virtudes, as suas obras e etc e tal. Por isso que se conta que uma determinada vez, uma mamãe tirou o filho do funeral e disse assim, vamos embora, meu filho, porque esse funeral aí não é do seu pai, não. Tudo que os homens estão dizendo aí não tem nada a ver com seu pai. É outro lugar. Entramos no funeral errado. Bom, é porque havia uma discrepância, mas na hora da morte as pessoas começam a dizer que era um santo. Bom, realmente é isso aí. Então, queridos, uma coisa muito importante para que se entenda o evangelho do Senhor Jesus Cristo é a gente perceber o nosso demérito, é perceber a nossa falência, é perceber o nosso estado de miserável, é perceber que somos pecadores. Jesus veio buscar os pecadores. Se você, porventura, não se considera um pecador, não se considera um perdido, Jesus não veio para buscar você. Jesus não veio para salvar gente da sua qualidade, que considera-se muito justo, que considera-se muito perfeito, muito bom, como se a salvação fosse um prêmio dado de gratificação àqueles que fazem boas obras, caridade, que são justos, etc. Tal. Absolutamente. Absolutamente não é isso que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia ensina é que o Evangelho é da graça de Deus, ou seja, é o favor de Deus estendido a quem não merece. Não há nenhum que não seja pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão destituídos de Deus, está entendendo? O pecado nos afasta de Deus. O que Jesus Cristo veio foi buscar e salvar os pecadores. Ele é essa ponte, esse link que faz a reconciliação do homem pecador e perdido com Deus. Fora dele não há, portanto, nenhuma possibilidade de salvação. Esse é o assunto que trata esse texto que eu leio. É o assunto da salvação, é o assunto da vida eterna. Ela é oferecida a pessoas que não merecem. Aqueles que se consideram justos e não são pecadores, não foi para essas pessoas que Jesus veio ao mundo, nem muito menos morreu por elas. Jesus morreu pelos pecadores. Tá? Jesus morreu para buscar, veio para buscar e salvar os pecadores. O apóstolo Paulo até usa, de um certo modo, um pleonasmo, quando diz assim, dos quais eu sou o principal. Ou seja, ele tinha consciência que ele era um tremendo pecador e foi alcançado pela graça de Deus. Se você quer ser alcançado pela graça de Deus, evidentemente, então lembre-se disso. Jesus veio e Deus veio para salvar os pecadores. Você precisa reconhecer, portanto, a necessidade de arrependimento e confessar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Tá bom? Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente, é dom de Deus, e não vem das obras. Muita gente, eu vou fazer obras para ser salvo. Não vem de obras, para que o homem não se glorie. Quantas obras a gente pratica depois de salvo? Faz boas obras para glorificar a Deus, por amor a Deus, por amor ao próximo, e não para ser salvo. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, essa pergunta merece? A bem da verdade, eu até hoje não conheci nenhuma pessoa que merecesse. Como eu, recebemos a salvação sem merecer. É por isso que eu gosto de dizer assim, olha, eu estou melhor do que mereço, e vou sempre melhor do que mereço. Assim a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai esteja com todos nós. Amém. Até uma próxima, queridos.